Na alegria do Espírito Santo, nós saudamos a você que nos acompanha no programa Razões da Fé, com a reprise na Rádio Miriam Caravaggio aos domingos das 7 às 8 e também das 10 às 11 da noite, no Spotify da Rádio Miriam Caravaggio, sempre aos domingos a partir das 9 da manhã, e também na TV Serra, canal 526 da NET, sempre nas segundas e terças-feiras. Nós agradecemos a você pela audiência e pela companhia. Nós estamos também neste tempo em que celebramos, vivemos a Páscoa do nosso querido Papa Francisco, nesses últimos dias. Nós estamos também nesse processo pensando, rezando também pelos cardeais que estarão reunidos para a escolha em conclave, para a escolha do novo Papa. E o nosso tema de hoje, para que todos sejam um, a ação do Espírito Santo na Igreja em tempo de conclave. E nós temos aqui o padre Leandro Teles, que é padre da nossa Diocese de Caxias do Sul, doutorando em Teologia Moral pela Academia Alfonsiana, vinculada à Pontifícia Universidade Lateranense de Roma, reitor do Seminário Maior São José em Caxias e chanceler do Bispado. Olá, padre Leandro, obrigado pela presença. Uma saudação a você, Felipe, e a todos os nossos ouvintes do programa Razões da Fé. Muito bem. Nós temos este desafio também de ajudar as pessoas a entender um pouco mais sobre o que é o conclave, o que vai ser este encontro, também agora um pouco movimentado a partir do filme que foi, inclusive ganhou o prêmio do Oscar nesse ano de 2025. Então, a ideia do nosso programa de hoje é desmistificar algumas coisas e também sermos muito didáticos para explicar ao nosso povo de Deus sobre como funciona este processo para a escolha do Papa de número 267 na história da Igreja. Então eu começo, padre Leandro, qual a função do conclave e onde ele se situa na história da Igreja? De fato, o conclave é esta reunião especialíssima, que tem um caráter único e histórico, podemos dizer assim também, né? São momentos históricos da Igreja em que os cardeais se reúnem com a finalidade de escolher o sucessor do apóstolo Pedro, o bispo de Roma, né? O conclave, ele inicia nesse formato assim de uma reunião, digamos, reservada, né? Secreta. Bom, essa palavra também pode ser usada, se bem que uma parte do conclave é secreto, né? Mas os procedimentos nós conhecemos, isso está regulamentado. Eles são públicos, né? E ao mesmo tempo as próprias mídias oficiais da Santa Sé publicam tudo, né? Exatamente. Então, mas é uma reunião que tem, de fato, um caráter reservado e, por isso, conclave, com chave, é um ritual, né, de caráter histórico que começa na Idade Média, inclusive para evitar as influências que haviam na escolha do bispo de Roma, influências de famílias romanas, jogos de poder, influências políticas, não é, da época. Por quê? Porque tradicionalmente, desde o início da Igreja, era o clero de Roma que escolhia o bispo de Roma. Então, o clero escolhia o seu bispo. Isso era normal nas dioceses na antiguidade. O povo da diocese escolhia o seu bispo. Depois o clero das dioceses votavam, elegiam os seus bispos. Nós podemos dizer que a diocese de Roma é a única diocese que ainda hoje continua e preserva essa tradição de o clero ainda eleger o seu bispo. Por que eu digo clero? Porque esse mecanismo dos cardeais foi criado, portanto, durante a Idade Média,
porque os cardeais representam o clero de Roma. De fato, quando o Papa nomeia um cardeal, esse cardeal, não importa de onde ele seja, de qual parte do mundo ele seja, ao ser criado cardeal, ele é incardinado ao clero de Roma. Essa expressão incardinado que nós usamos na igreja significa que ele é assumido, ele passa a fazer parte do clero daquela diocese. Então, todos os cardeais do mundo, esses 252, se não me falha a memória, que são atualmente 252 cardeais, todos eles fazem parte do clero de Roma. Inclusive, eles têm sempre uma igreja em Roma, que eles são como se fossem os responsáveis, os párocos. Exatamente, não tem o título de párocos, mas eles são os titulares, né? Isso. São os titulares daquelas igrejas, justamente para vincular cada um deles ainda mais concretamente com a diocese de Roma. Então, os cardeais representando o clero de Roma, mas ao mesmo tempo representando a universalidade da igreja, a diversidade dos povos, das culturas, das etnias, né, que formam a igreja no mundo todo. Então, eles têm essa dupla natureza. Eles representam ao mesmo tempo o clero de Roma, que escolhe o seu bispo, e que é o bispo da igreja inteira, digamos assim, né, o pastor da igreja universal, mas eles também representam a catolicidade da igreja, ou seja, a universalidade, a diversidade da igreja e, ao mesmo tempo, a unidade da igreja, né? A igreja una e católica. Então, o Colégio dos Cardeais, ele tem esse papel, esse sentido, esse significado muito importante na igreja, e isso foi sendo desenvolvido ao longo da história como um mecanismo também para resolver problemas históricos das eleições dos papas, né? Então, especialmente o conclave, no formato que ele é realizado hoje, ele foi definido, regimentado, digamos assim, depois da morte do Papa Clemente IV. Então, com a eleição do Papa Gregório, se não me falha a memória, Gregório X, que isto foi no século XIII, depois de um conclave muito conturbado que aconteceu em Viterbo, não foi em Roma, foi em Viterbo, nessa cidade italiana, um conclave que durou 34 meses, né? Quase 3 anos, e os cardeais não conseguiam chegar num consenso para eleger o novo Papa. E aí, quando foi eleito o Papa Gregório, então, nesse conclave de Viterbo, ele mesmo regulamentou, né, produziu o primeiro documento colocando as regras de como deveria funcionar o conclave para que não acontecesse mais aquilo que tinha acontecido na sua eleição. Muito bem. E nós vamos à primeira pergunta que foi enviada pela jornalista Marilita Calgaro Scapinello, da paróquia de Antônio Prado. Quais são as etapas que compõem o processo de conclave para a escolha de um novo Papa? Bom, nós poderíamos dizer que o conclave ele inicia antes, digamos assim, do próprio rito de entrada dos cardeais e de fechamento da reunião ao grande público. Os cardeais são chamados a Roma imediatamente após a morte do Papa. Ou a renúncia, como foi exatamente, o caso do Bento XVI. Muito bem lembrado, Felipe, né? A renúncia. Então, são chamados a Roma, convocados pelo decano do Colégio dos Cardeais, né, que é o cardeal mais idoso, e então começam as reuniões, as que chamamos de congregações gerais, que são reuniões dos cardeais. Pode acontecer uma por dia ou até 2 por dia, dependendo da decisão deles. Eles se reúnem e ali é um colégio, né? Ou seja, é um governo colegiado. Na ausência do Papa,
eles vão tomar as decisões sobre a condução da igreja, as decisões ordinárias, né? Nenhuma decisão extraordinária pode ser tomada nessas reuniões, apenas questões ordinárias de administração da vida da igreja. E essas reuniões, então, vão acontecendo em até no máximo 15 dias, né? Quando deve começar o conclave. E eles definem a data do conclave nessas reuniões, como foi definido, que será o início do conclave no dia 7, né, de maio. Então, isso foi definido pelos cardeais. Também a data do funeral do Papa é definida na primeira reunião, na primeira congregação dos cardeais, né? Então, eles vão definindo essas questões práticas, mas também essas reuniões são muito importantes porque eles vão se conhecendo. Nós temos que lembrar que os cardeais nem todos se conhecem, né? Especialmente estes últimos que foram nomeados no ano passado, ali em dezembro, e talvez até hoje, provavelmente, nem todos se encontraram, né? E não se conhecem pessoalmente. Então, essas reuniões também são importantes para que eles se conheçam, para que eles conversem, dialoguem, troquem ideias e também deem a conhecer as suas posições, digamos assim, sobre os grandes desafios da igreja, as pautas mais importantes para a igreja na atualidade. E assim eles vão se pronunciando, eles podem se pronunciar nessas reuniões, levantando temas, levantando os desafios para a realidade da igreja, e assim vão se conhecendo e conhecendo os perfis diferentes que existem entre eles. E isto tudo vai delineando nesse diálogo, portanto é algo bem sinodal realmente, né? Porque é uma escuta também, eles vão escutando uns aos outros. Isto vai delineando então o perfil que seria o ideal, digamos assim, no entendimento deles, para o novo Papa. Isso vai influenciar diretamente depois na hora da votação dentro do conclave. Então, terminadas essas reuniões, no máximo de 15 a 20 dias após a morte do Papa, inicia o conclave. Eles começam com uma missa solene, a missa pro eligendo Romano Pontífice, que é a missa para a eleição do Romano Pontífice. Depois desta missa, vão em procissão solene para a Capela Sistina, Cantando as ladainhas. Cantando as ladainhas, invocando, né, todos os santos, a comunhão dos santos, o auxílio celeste, que as ladainhas nós cantamos nos momentos mais solenes da igreja, né, da liturgia, das celebrações. Então, entram, cada um faz o seu juramento pessoal, solene, isso tudo é transmitido, né, publicamente, e depois, aí sim, é feito o fechamento, né, fechamento solene também da Capela Sistina, e aí começa a primeira votação. Eles podem fazer até 4 votações por dia, 2 de manhã e 2 à tarde. Mas isso tudo são regras definidas internamente. E assim fazem por até 4 dias. Se em 4 dias eles não chegam à eleição, né, porque precisa ter 2/3 dos votos para eleger o Papa. Então, se até 4 dias isto não acontece, não chegam a esse consenso, se faz uma pausa de 1 dia para oração, reflexão, exortações que eles fazem também entre si, e depois se retoma mais uma rodada de 4 votações diárias por mais 4 dias. Se não se chega a um resultado, faz mais uma pausa, mais um dia de oração intensa, na intenção, né, de pedir a sabedoria do Espírito Santo para esse discernimento. E depois se retoma. Aí os cardeais podem, nessa altura, mudar algumas regras, isso é permitido, está previsto na Constituição Apostólica, para que eles simplifiquem, inclusive dando a possibilidade de
uma maioria simples dos votos para a escolha entre os 2 mais votados. A jovem Luana Ferrari, da paróquia Nossa Senhora do Rosário de Pompeia, lá de Pinto Bandeira, ela pergunta algo bem interessante. Quem supervisiona e garante o sigilo do conclave além dos cardeais? Bem, na verdade não há uma supervisão, porque o órgão máximo da Igreja, neste momento, sem o Papa, não é, com a sede vacante, como nós dizemos, o órgão máximo é o Colégio dos Cardeais. Acima do Colégio dos Cardeais não há nenhuma outra instância de supervisão na Igreja. Então poderíamos dizer que os próprios cardeais entre si supervisionam isto, ou seja, eles têm a consciência da seriedade desse processo e da importância desse sigilo, que é um sigilo sacramental. A disciplina da Igreja impõe esse sigilo, eles têm plena consciência disto, é uma questão até sacramental, né? Nenhum deles pode vazar a informação a respeito dos votos e das discussões ali internamente. O decano do Colégio Cardinalício e o camerlengo, né, são duas figuras importantes em todo esse processo, que têm a função de conduzir, não diria de supervisionar, mas de conduzir, de zelar para que se cumpra aquilo que está estabelecido nas regras do conclave. Então o decano, que é o chefe do colégio, a cabeça do colégio cardinalício, o mais velho entre eles, que é o mais velho entre eles, e o camerlengo, que também tem funções específicas ali na condução da Igreja neste período de sede vacante, ou seja, enquanto não há um Papa ocupando o trono de Pedro, enfim, o ministério, a sua função de pastor da Igreja Universal. Perfeito. Assim a gente vai concluindo o primeiro bloco do nosso programa Razões da Fé. Fique com a gente. Até daqui a pouco. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Você já se perguntou o que é essencial para a sua saúde? Aqui no Círculo, essencial é o atendimento humanizado, a atenção total a você e o cuidado completo sempre. E é exatamente isso que você encontra na Central de Saúde de Farroupilha. Estamos bem no centro da cidade, com atendimento de especialistas, posto de coleta do laboratório, vacinas, ambulatório, saúde ocupacional e um centro de cardiologia referência. Escolher o Círculo é escolher um plano completo para você e essencial para a sua saúde. É ter sempre à disposição uma ampla rede credenciada, uma infraestrutura moderna, um serviço gratuito de teleorientação médica 24 horas e muito mais. Planos para você, sua família ou sua empresa. Contrate pelo site circulosaude.com.br. Comércio e o pequeno produtor, o futuro pra valer, de união com mais amor. É minha cidade que vejo crescer, a felicidade a poucos metros de você.
Cooperativa Cindy Lojas Farroupilha. Quer segurança na hora de comprar um imóvel? A Imofar tem mais de 40 anos de tradição. Tranquilidade total na hora de comprar? Isso você tem com a Imofar. Ligue 2109-5900 ou acesse imofar.com.br. De segunda a sexta-feira, sempre às 17 horas e aos domingos às 11 horas, acompanhe a transmissão da Santa Missa direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio. Fique ligado na TV Serra, canais 26 e 526 da NET Claro, no Facebook e canal do YouTube da TV Serra Farroupilha, ou conectado ao nosso site www.tvserra.tv e reze conosco. Na Palavra de Deus e na Eucaristia, alimentamos nossa vida e fortalecemos nossa caminhada. Missa direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, na sua TV Serra. Momento de oração, fé e devoção na padroeira da Diocese de Caxias do Sul e da cidade de Farroupilha. Patrocínio Tramontina, o prazer de fazer bonito. TV Serra, levando o Santuário de Caravaggio até você. Segurança é ter para onde olhar. Está lado a lado de quem está disposto a nos dar a mão. Saber que, mesmo nos caminhos longos, temos a certeza de onde queremos chegar. Ao olhar para trás, vemos todas as conquistas que tivemos ao lado de quem esteve junto com a gente. Percebemos que uma relação de proximidade é essencial. As melhores escolhas são aquelas que deixam a nossa rotina mais fácil e nos possibilitam construir nossos projetos sabendo com quem podemos contar. Afinal, ter a certeza de que temos pessoas comprometidas com nossos sonhos dá ainda mais valor à vida. Tudo que tem valor, Sicredi, sua certeza sempre. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé de hoje, em que tratamos o tema Para que todos sejam um, a ação do Espírito Santo na Igreja em tempo de conclave. Obrigado a você que nos acompanha pela Rádio Miriam Caravaggio 95.7 FM e também pelas redes sociais. Nós temos o patrocínio no Razões da Fé de trabalhos acústicos, sons que elevam a espiritualidade em igrejas e capelas. Conheça o nosso trabalho no Instagram, @trabalhosacústicos. Nós temos aqui como convidado, então, do programa Razões da Fé desta semana, o padre Leandro Teles, que é doutorando em Teologia Moral pela Pontifícia Universidade Lateranense, ou melhor, pela Academia Alfonsiana, que é vinculada à Pontifícia Universidade Lateranense de Roma, e está nos ajudando a conversar sobre o conclave, sobre este encontro que vai ajudar, que vai escolher o sucessor de Pedro, que vai governar a igreja lá em Roma e a igreja de todo o mundo. E nós vamos à segunda pergunta enviada pela jornalista Marilita Calgares Capinello
da paróquia de Antônio Prado. Como os cardeais são preparados espiritualmente antes e durante o conclave? Nós podemos afirmar que o próprio conclave é um retiro espiritual. Isso é muito importante esclarecermos para desmistificar algumas ideias a respeito do conclave. O conclave, antes de tudo e acima de tudo, ele é um retiro espiritual. É uma liturgia da igreja, ou seja, é uma ação sagrada, tem um caráter profundamente espiritual, porque é diante de Deus que os cardeais fazem as suas escolhas e a sua votação. Inclusive, quando cada cardeal vai depositar o seu voto, a sua cédula, deposita no altar da Capela Sistina e com uma oração diante de Deus, pronunciando em latim a oração que diz: eu elejo em consciência este candidato diante de Deus, e coloca a sua cédula em cima de uma patena, deposita sobre uma patena, e esta patena está sobre um cálice. Então, a urna do conclave é um cálice. Isso tem todo um simbolismo, né? Porque é algo sagrado. E vira esta patena de modo que a cédula caia dentro do cálice. Então, esse próprio gesto que cada cardeal faz em cada uma das votações diárias já é um gesto ritual, já é uma oração. Então, não é somente um voto, mas é uma oração. E durante todo o conclave, todos os dias, tudo começa com oração, tudo termina com oração, as missas também, e sempre neste clima orante. Isto durante o conclave, como eu disse antes também, tem a previsão destas pausas durante o conclave. Caso se passem 4 dias e não se chegue a um consenso, né, na votação de 2/3 dos votos para eleger o Papa, são feitas essas pausas de um dia inteiro para oração, para reflexão, para exortações previstas também pelo decano ou por aquele que faz as vezes do decano. E antes do conclave, nós temos também todos esses 9 dias, por exemplo, que é esse período que nós estamos agora vivendo na igreja, o novendário, que são 9 dias de missas, onde os cardeais participam, missas em sufrágio pelo Papa falecido, né, pelo Papa Francisco, que começam no dia do sepultamento e se estendem por 9 dias, então. Além das orações que são feitas também nas reuniões diárias das congregações gerais com os cardeais. E depois, por fim, aquela missa que abre o conclave, a missa Pro Eligendo Romano Pontífice, que então é a missa de abertura do conclave. Tudo isto é feito, então, portanto, de um modo muito espiritual. O conclave é um período de intensa oração, não só entre os cardeais que estão ali reunidos, mas toda a igreja. Toda a igreja participa desse processo do conclave pela oração, através da oração. E isso é o mais importante. É para lembrar que não é um evento político, não é uma disputa, não é uma eleição política como são as nossas eleições democráticas. A igreja não é uma democracia. Isso é muito importante compreender. Embora o Papa seja eleito pelo sufrágio, né, pelos votos, não é um ato democrático no sentido político moderno, como nós temos nas nossas eleições para presidente, vereadores, prefeitos, etc. Aqui é um ato
sinodal. E nós precisamos compreender o que o Papa Francisco nos ensinou sobre a sinodalidade. É um ato de escutar. Escutar uns aos outros, é isso que eles fazem, mas escutar para discernir. E às vezes se compreende nesse processo de discernimento que nem sempre é aquilo que a maioria pensa, pura e simplesmente. Quem faz o discernimento é o Espírito Santo. Então nós temos que escutar todos, mas temos que escutar, acima de tudo, a voz do Espírito. O que é que o Espírito Santo quer dizer, quem ele quer, quem ele está indicando para conduzir a igreja. E isso se faz através da oração, da escuta e da oração. Padre Leandro, quem pode ser eleito Papa? Nós temos os cardeais que são eleitores, os que já não podem mais votar, né? E como é o clima, né? Tu falaste da questão da oração, de ser um momento permeado pela oração. Mas também entre os cardeais há um clima de fraternidade, provavelmente? Com certeza, isso é um ponto importantíssimo, não só do conclave, mas da própria estrutura do colégio cardinalício. O colégio cardinalício existe para ser um colégio, ou seja, a colegialidade, a sinodalidade. Colegialidade é outro nome sinônimo de sinodalidade, né? O que garante essa colegialidade é justamente esse espírito de fraternidade. Ali deve reinar o espírito da fraternidade, porque são todos iguais. No colégio de cardeais não existe nenhuma diferença. Todos são iguais em dignidade, todos estão ali inter pares, como nós falamos em latim, né? Todos entre irmãos iguais. E esses que são irmãos, todos iguais, vão escolher um entre eles para essa missão. Mas a pergunta sobre quem pode ser eleito, quem pode ser escolhido, teoricamente, qualquer homem católico batizado, apto ao sacerdócio, pode ser eleito Papa. Até mesmo um leigo, né? Um leigo cristão, católico, que foi batizado, que seja solteiro e, portanto, esteja em condições de se tornar um sacerdote, este pode ser escolhido Papa. Não só os cardeais, não só entre eles, e nem precisa ser bispo e nem precisa ser padre, nem diácono. Isto teoricamente. Nós tivemos episódios na história da igreja, sim, em que bispos foram escolhidos, por exemplo, entre leigos, né? Santo Ambrósio, por exemplo, quando foi escolhido para ser bispo de Milão, ele era um leigo, não era nem diácono nem padre. E aí, na hora, se ordena já diácono, padre, bispo, né? Então, isso teoricamente é possível e houve casos. Não me recordo agora de ter havido um caso de um leigo que tenha sido escolhido diretamente Papa. Mas monges, sim, padres, sim, que não eram bispos e que foram escolhidos e no ato já foram ordenados, portanto, bispos e assumiram como papas. Porém, desde o século, se não me falha a memória, desde o século XV ou XIV, a escolha dos papas tem sido reservada aos cardeais, entre os cardeais. Então já, portanto, há alguns séculos, a prática tem sido escolher um entre os cardeais. Mas é possível, sim, escolher alguém fora do colégio de cardeais. Muito bem. A Regina Dias Schmidt, aqui da paróquia Sagrado Coração de Jesus de Farroupilha, ela trouxe 3 perguntas. Vamos rodar a primeira. Como é feito para sair a fumaça preta ou a fumaça branca no fim das votações?
Então, essa famosa fumaça, né, é um dos elementos mais esperados, né, pelo povo que está fora. É muito interessante essa questão da fumaça, né, porque é algo, realmente é uma tecnologia bem antiga, bem arcaica, né, de quando não havia telefone, não havia internet, não havia realmente nenhuma comunicação daqueles que estavam dentro da Capela Sistina com o mundo exterior, né? Ou seja, manda um sinal de fumaça, de fato. Literalmente, como a gente diz brincando, manda um sinal de fumaça para se comunicar. E, de fato, essa foi uma tecnologia desenvolvida, né, naquela época, enfim, no final da Idade Média ali, para se comunicar, né? E se mantém isso por tradição, é uma coisa pitoresca, né? Não é algo importante, mas é algo que se tornou popular, né? Então, se mantém. Como é produzida essa fumaça, né? Então, no final de cada turno, no final da manhã e no final da tarde, depois de feitas as 2 votações da manhã e as 2 votações da tarde, se reúne as cédulas que os cardeais usaram, né, para escrever os nomes dos candidatos votados. Se reúne essas cédulas, se coloca num uma espécie de fogão, de como é que se diz, estufa, né, um pequeno fogãozinho, instalado dentro da Capela Sistina para isso, com um chaminé que é instalado e depois é retirado. Isso aí só está ali nesses dias, né? Depois, durante todo o resto do tempo, não está ali este fogão nem este chaminé. É só para os dias do conclave. E aí se colocam esses votos ali dentro. Se houve a eleição, né, se chegou aos 2/3 de votos necessários para eleger o candidato, o novo Papa, esses votos são queimados, simplesmente a fumaça sai branca do lado de fora. Se não se chega a essa conclusão, se adiciona uma substância química, que nós não sabemos exatamente o que é, e essa fumaça sai escura, né? Então esse é o sinal. A fumaça escura é que não foi eleito, e portanto o conclave continua. E se a fumaça é branca, sai branca, então é o sinal de que foi eleito. E aí os sinos da Basílica começam a tocar, anunciando para a cidade de Roma que temos o resultado da eleição, e, naturalmente, com o auxílio de toda a imprensa que está ali acompanhando, especialmente nesses horários que se sabe que a fumaça vai sair, todo mundo começa a chegar. É muito rápido isto, né? As pessoas veem, a população de Roma, os turistas, os visitantes, em questão de 15 minutos... A praça está cheia. A praça de São Pedro lota, e ali então, entre meia hora e 60 minutos depois que a fumaça apareceu, já é apresentado o novo Papa no balcão central, na sacada central da Basílica de São Pedro. Então, no máximo 1 hora depois que sai a fumaça, já é conhecido o Papa, já se apresenta para o seu primeiro pronunciamento e a sua primeira bênção. E a praça está ali, geralmente lotada já. E aqui agora eu vou juntar 2 perguntas. Uma outra pergunta que a Regina fez e também uma pergunta do Matheus Ferronato, da paróquia de São Pedro de Garibaldi, que aqui vão abordar a questão do filme Conclave, que ganhou o Oscar nesse ano e que agora, com a morte do Papa Francisco e a escolha da data do novo conclave, então tem estourado os streamings, né? E as pessoas estão assistindo bastante. O que o filme Conclave tem de verdade ou ficção com relação à realidade vivida pela Igreja nesse período? O filme Conclave é um filme adequado para o fiel católico assistir ou é um filme tendencioso? São 2 perguntas bem profundas, sérias, e então não é fácil de responder. Parabéns aos que fizeram a pergunta, são muito inteligentes.
Eu fui assistir este filme ainda no cinema. Quando saiu no cinema, eu fui para ver, porque uma das coisas importantes é isso, a gente precisa ver, né? Se é um filme, temos que ver, se é um livro, temos que ler, para poder primeiro compreender o que aquilo ali está dizendo, né? Qual é o conteúdo mesmo que tem ali, para depois podermos fazer um discernimento e emitir um juízo também fundamentado de nossa parte sobre aquele conteúdo. Eu não posso falar de algo que eu não conheço, que eu não estudei, que eu não vi, que eu não li. Então, eu preciso tomar conhecimento da coisa. E eu também fui ver para ver do que se tratava. De fato, é uma ficção, né? Então, primeiro ponto, é uma ficção. Como é o normal das ficções, misturam elementos verdadeiros, digamos assim, né? Fatos, com fantasia, com ficção, com, né, todo o enredo do filme para causar a polêmica e tal. Nesse sentido, sim, é um filme tendencioso. Certamente é um filme tendencioso que faz uma caricatura da realidade. Mas nós temos ali elementos que correspondem a fatos, a realidades, que todos nós sabemos que são questões públicas, até mesmo, por exemplo, a questão de uma certa divisão que existe entre correntes teológicas diferentes, não é? Uma linha mais progressista entre os cardeais, uma linha mais conservadora, os moderados. Isto é normal, todo mundo sabe, nós sabemos, isso é algo normal na vida da igreja, na história da igreja, nas dioceses, entre os teólogos, entre os bispos. Isto não há problema nenhum, enfim. E é claro que no conclave também acontece isto, porque nós estamos falando de pessoas humanas. É o Espírito Santo que age, é o Espírito Santo que conduz a igreja, isto é sem dúvida. Mas também existem as diferenças de pensamento, de compreensão, linhas teológicas e eclesiológicas diferentes. Isso é a parte humana da igreja que também está aí e faz parte do conclave. Prova é que o próprio filme mostra que no fim do conclave, é o Espírito Santo que resolve todo o problema, toda a polêmica. Porque o resultado é surpreendente, é inesperado, não é nenhum daqueles que estavam sendo os protagonistas, né? Por isso que tem na igreja também esse ditado muito verdadeiro. Entre os cardeais, quem entra no conclave papa, sai cardeal. Ou seja, os papáveis, né? Todos esses papáveis que são os favoritos, que a imprensa e outras pessoas dizem que são os favoritos para serem eleitos, provavelmente não serão eleitos. Haverá uma surpresa, uma coisa inesperada. Isso tem acontecido nos últimos conclaves, por exemplo. É justamente por isso que nós quisemos trazer esse tema para o Razões da Fé e não ser aquela questão muito especulatória, vai ser A, vai ser B, vai ser... Não, é explicar justamente de uma forma didática o que acontece para que a gente de fato possa sempre e cada vez mais compreender isso que o Padre Leandro traz. Quem guia a igreja, quem faz com que a igreja caminhe é o Espírito Santo. Assim a gente vai concluindo o programa, o segundo bloco, não o programa, o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé, com o patrocínio de Trabalhos Acústicos, sons que elevam a espiritualidade em igrejas e capelas. Conheça o nosso trabalho no Instagram, @trabalhosacústicos. Fique com a gente, até daqui a pouquinho. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria,
que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Você já se perguntou o que é essencial para a sua saúde? Aqui no Círculo, essencial é o atendimento humanizado, a atenção total a você e o cuidado completo sempre. E é exatamente isso que você encontra na Central de Saúde de Farroupilha. Estamos bem no centro da cidade, com atendimento de especialistas, posto de coleta do laboratório, vacinas, ambulatórios, saúde ocupacional e um centro de cardiologia referência. Escolher o Círculo é escolher um plano completo para você e essencial para a sua saúde. É ter sempre à disposição uma ampla rede credenciada, uma infraestrutura moderna, um serviço gratuito de teleorientação médica 24 horas e muito mais. Planos para você, sua família ou sua empresa. Contrate pelo site circulosaude.com.br. Estar perto do comércio e o pequeno produtor, o futuro pra valer, de união com mais amor. É minha cidade que vejo crescer, a felicidade a poucos metros de você. Valorize o que é daqui, Farroupilha caminhando pro futuro mais feliz. Viva Farroupilha, viva e descubra Farroupilha. Uma iniciativa Cindy Lojas Farroupilha. A Imofar carrega na bagagem mais de 48 anos de história. História essa que se solidificou através da constante realização dos sonhos dos seus clientes. A Imofar conta com uma equipe qualificada, pronta para oferecer um atendimento de excelência durante toda a jornada. Seja para comprar, vender ou investir, a Imofar é o elo perfeito entre o sonho e a realização. Confiança, agilidade nos processos e segurança é a nossa essência. Venha nos visitar ou acesse nosso site e explore todas as oportunidades.
quando você usa um produto da Tramontina, você talvez nem perceba toda a história que está por trás dele. Uma história que começou no Brasil em 1911, quando Valentim e Elisa Tramontina abriram uma pequena ferraria na cidade de Carlos Barbosa, interior do Rio Grande do Sul. De lá para cá, a Tramontina cresceu como uma empresa genuinamente brasileira. Hoje, são fábricas espalhadas por diferentes regiões do Brasil. Elas produzem um diversificado portfólio de mais de 22 mil itens. E todos esses produtos são distribuídos por diferentes segmentos. Utilidades domésticas, como facas, panelas, talheres, porcelanas para a sua casa ou o seu negócio, uma linha completa para o seu churrasco. Ferramentas, que vão desde a jardinagem até os segmentos profissional, industrial e automotivo. Lar, com móveis e equipamentos para deixar a sua casa ou seu negócio prontos para fazer ainda mais bonito. E materiais elétricos, para todos os tipos de instalação e reforma. Todos esses produtos chegam ao dia a dia de milhões de consumidores graças ao trabalho de mais de 10 mil funcionários atuando em unidades de produção, lojas conceito, centros de distribuição, vendas online e escritórios de vendas. Pelo Brasil e no mundo. E tudo isso é construído no presente com os olhos no futuro. Como o Tramontina Transforma, uma iniciativa voltada para a preservação de florestas, reciclagem e uso consciente de água e energia, impactando de maneira positiva o meio ambiente e a vida de milhares de pessoas. E tudo isso vem de um propósito que norteia o trabalho da Tramontina todos os dias. Porque a Tramontina é feita de pessoas. Pessoas como você, que se identifica com os nossos valores e que também preza pelo prazer de fazer bem feito. Tramontina, o prazer de fazer bonito. Estamos de volta com o terceiro bloco do nosso programa Razões da Fé, desta semana em que falamos sobre o conclave, este encontro dos cardeais em Roma, que tem a finalidade de eleger o Papa de número 267, tendo em vista a Páscoa, a morte do nosso querido Papa Francisco. Nosso tema de hoje, para que todos sejam um, a ação do Espírito Santo na Igreja em tempos de conclave. Nós temos no programa Razões da Fé o patrocínio de trabalhos acústicos, sons que elevam a espiritualidade em igrejas e capelas. Conheça o nosso trabalho no Instagram, @trabalhosacústicos. Nosso convidado do Razões da Fé de hoje é o padre Eleandro Teles, padre da nossa Diocese de Caxias do Sul, doutorando em Teologia, e também, então, reitor do Seminário São José em Caxias e chanceler do nosso bispo diocesano. Nós estamos aqui contando com perguntas também enviadas por pessoas das paróquias da nossa Diocese de Caxias, e nós vamos para a terceira pergunta enviada pela Marilita, lá da paróquia de Antônio Prado. Qual a influência das questões políticas internas da Igreja e do cenário mundial nas escolhas feitas durante um conclave? Muito boa pergunta, e faço um gancho, um link com aquilo que estávamos falando no bloco anterior sobre o filme, né? O filme do conclave, porque ali também essas questões são levantadas, né? Então, nesse sentido, o filme também traz dados reais, um clima também real sobre uma abordagem realista, digamos assim, do conclave, porque o filme traz também essas pautas, né? Questões políticas, por exemplo,
a questão das migrações, né? Isso é algo que aparece no filme, que nós sabemos que é uma pauta atual, não só para a igreja, mas para o mundo todo. É uma das grandes questões da humanidade. E como todas as grandes questões da humanidade, também esta da migração, das guerras, né? Todo esse cenário político tão tenso e delicado das guerras. E uma das imagens que mais marcou aí do funeral do Papa foi justamente o Trump conversando com o Zelensky ali na Basílica, os dois sentados dentro da Basílica conversando. É uma das imagens marcantes, né? Ou seja, o Papa Francisco, mesmo morto, continuou trabalhando aí pela paz, né, das nações. Então, outras grandes questões políticas e humanitárias, né? Mais do que políticas no sentido que nós temos aí de politicagem e tudo mais, de ideologias conflitivas, são questões humanitárias, né? De uma política humanitária que sempre estiveram presentes no magistério do Papa Francisco e dos outros papas, porque são temas próprios da doutrina da igreja, da doutrina social da igreja, né? Quem lembra de São João Paulo II, do seu magistério social, Bento XVI, Paulo VI, João 23, né? O grande drama do pontificado de Pio XII, né? Com a Segunda Guerra Mundial, tudo aquilo, e Pio XII era um grande diplomata, né? Então, todas essas questões geopolíticas e questões humanitárias, elas são muito importantes, elas são decisivas para a escolha do novo Papa. Então, tudo isso influencia, sim. Até porque a igreja está no mundo. A igreja está no mundo e a igreja tem que ser, nesse mundo, no meio de todas essas confusões e problemas que nós temos aí, a igreja tem que ser, diante disso, no meio disso, um sinal profético do reino de Deus, né? Como é a missão que Jesus deixou para a igreja. Então, a igreja não pode ignorar, no momento tão importante da escolha do novo Papa, ela não pode ignorar nenhum desses temas políticos, sociais, humanitários da atualidade. Isso tudo é discutido, como falamos antes, nessas congregações gerais, nessas reuniões. Os cardeais colocam na mesa toda essa realidade. Todos os grandes problemas, as grandes questões da humanidade são colocadas na mesa, no diálogo, na escuta e, sobretudo, na oração. São colocadas ali diante dos cardeais, diante de Deus, para que nesta realidade seja escolhido o novo Papa, que seja alguém capaz de conduzir a igreja diante desta realidade, no meio dessa realidade, apontando os caminhos do Evangelho, conduzir a igreja em primeiro lugar, mas não só a igreja, conduzir a humanidade, porque nós sabemos que o Papa é não somente um líder religioso, como muitos líderes políticos destacaram isto, né, nos seus pronunciamentos sobre o Papa Francisco. O Papa não é só um líder religioso, o Papa é um líder da humanidade, é uma das vozes que guiam a humanidade para o caminho da paz, para o caminho da solidariedade, da fraternidade, da justiça entre os povos. Então o Papa, ele tem também, é uma figura que tem uma autoridade moral também diante dessa realidade para toda a humanidade. A Regina, da Paróquia Sagrado Coração de Jesus aqui de Farroupilha, também fez um terceiro questionamento. O conclave é mais divino ou mais humano? Essa pergunta é uma pergunta que não toca só o conclave, mas toca a igreja como um todo. Essa pergunta poderia ser feita também assim: a igreja é mais divina ou é mais humana? Como é que a gente responde isso? Porque o conclave é simplesmente um espelho, um reflexo, é um retrato daquilo que é a igreja. Então, como um concílio, como um sínodo, é um retrato, é um espelho daquilo que é a igreja.
Então, a igreja, ela é teologicamente, isso é um princípio da doutrina eclesiológica, né? A doutrina sobre a igreja e, portanto, o conclave também, ele é divino e, ao mesmo tempo, humano. Ele tem uma parte divina porque é o Espírito Santo que garante o que acontece ali. É o Espírito Santo que conduz, que governa a igreja, e é o Espírito Santo que escolhe, que aponta quem deve ser o sucessor de Pedro, o bispo de Roma. Mas o conclave, assim como a igreja, tem uma parte humana, que são os cardeais ali que vão votar com seus pecados, com seus problemas, com suas tendências, com seus pensamentos, com suas correntes, com suas visões de mundo, visões teológicas, etc. E assim é a igreja. O povo de Deus, somos nós, os filhos da igreja, somos pessoas humanas. A igreja não é feita para anjos. Os anjos não precisam da igreja. A igreja é feita para homens, para levar a salvação, o evangelho de Cristo para pessoas humanas. Então, a igreja, ela é ao mesmo tempo divina e humana. O conclave é ao mesmo tempo divino e humano. Nós chamamos isso tecnicamente na teologia de a dimensão teândrica da igreja, né? A realidade, a natureza teândrica, ou seja, Theos, né? Deus, divino, e ao mesmo tempo andros, humano, aquilo que é relativo aos homens e mulheres. No Instagram da Diocese, quando a gente abriu a caixinha de perguntas, algumas perguntas vieram também e foram respondidas a partir destes áudios. Mas o canal @mentalcast fez uma pergunta muito interessante. Iria ocorrer alguma mudança na Igreja Romana caso um cardeal oriental fosse eleito? Não podemos responder a isso porque não há como dizer se haveria alguma mudança ou não. Pode haver mudanças se um cardeal oriental for eleito? Pode haver mudanças. Da mesma forma que pode haver mudanças se um cardeal da Igreja Latina, como é eleito normalmente um cardeal da Igreja Latina, as mudanças, vamos pegar João 23, né, as últimas grandes mudanças na igreja. João 23 era um cardeal que era para ser um papa de transição, que era para não fazer mudança nenhuma, e revolucionou a igreja convocando o Concílio Vaticano II. Então as mudanças podem acontecer, qualquer que seja o papa eleito, se for latino ou se for oriental. Mas essas mudanças só acontecem dentro daquilo que é permitido, ou seja, nenhum papa vai poder fazer uma mudança, por exemplo, mudar algum dogma da igreja, mudar um dogma ou mudar uma questão que é de fé definida, que não se pode mudar. É natural que as mudanças aconteçam na igreja, elas precisam acontecer. Há um princípio teológico que é: a igreja tem que estar sempre em reforma, né? Ecclesia sempre reformanda. As reformas fazem parte da igreja, mas sempre dentro daquilo que a Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura permitem. Lembrando a homilia do Papa Bento XVI, lá de 12 de junho de 2011, o Espírito Santo anima a igreja. Ela não deriva da vontade humana, da reflexão, da habilidade do homem ou da sua capacidade organizativa, porque se fosse assim, ela já teria se extinguido há muito tempo, do mesmo modo como passam todas as realidades humanas. Ela, a igreja, ao contrário, é o corpo de Cristo animado pelo Espírito Santo. Aqui a pergunta que é o tema do nosso programa de hoje: como o Espírito Santo age no conclave para que a unidade possa ser construída? Eu penso que o Espírito Santo age no conclave da mesma forma que ele age em toda a igreja de forma ordinária. Por mais que o conclave seja um momento extraordinário da vida da igreja, e é um momento extraordinário porque
Não é algo histórico. É algo histórico, não é todo dia que acontece. Mas o Espírito Santo vai agir ali da mesma forma que age na vida ordinária da igreja. Nas dioceses, nas conferências episcopais, nos sínodos, nos concílios, no magistério ordinário do Papa, no magistério ordinário dos bispos. O Espírito Santo conduz a igreja no conclave, como conduz a igreja no dia a dia, nas grandes e nas pequenas decisões. Os santos, por exemplo, né? A santidade da igreja. Quando nós olhamos para a vida dos santos, para o testemunho dos santos, não só dos santos canonizados, mas dos santos populares e dos santos vivos, ali nós vemos a ação concreta do Espírito Santo. Por sinal, celebramos ontem, né, dia 29, a Santa Catarina de Sena, uma mulher medieval que foi um instrumento do Espírito Santo para o papado. Falou diretamente aos papas do seu tempo e fez o Papa retornar de Lyon para Roma, para a sede de Pedro em Roma. E veio de uma mulher humilde, uma monja, que tinha uma sabedoria tão grande, ela é doutora da igreja, né? Então, dessa forma, através de pessoas, de bispos, de padres, de santos, de papas, de leigos, o Espírito Santo vai falando, vai mostrando. São os profetas, os grandes profetas da igreja, que podem ser santos, podem ser leigos, homens e mulheres, bispos ou não, mas são eles que falam através do Espírito Santo e vão indicando os caminhos da igreja. Como tivemos este grande exemplo e temos do sínodo, que ainda tem um tesouro a ser explorado por muitos anos. É assim que o Espírito Santo vai conduzindo a igreja, por este caminho, por esta via espiritual, e a base de tudo isso, como já falamos, é a oração. Sem a oração, não se vai a lugar nenhum. É através da oração que o Espírito vai se manifestando para conduzir a igreja. Muito bem. Recordando isso que o padre Leandro acaba de falar, né? Falamos várias vezes ao longo desse nosso programa, que a gente possa rezar bastante, rezar com intensidade, rezar bem, para que os cardeais possam escolher aquele que o Espírito Santo quer para governar a igreja, para que possa nos conduzir nesse tempo da história, diante dos desafios que temos, que possa conduzir tantas pessoas a Jesus Cristo e nos ajude também a evangelizar em tantos lugares. Nós te agradecemos, Padre Leandro, pela presença, por ter estado no nosso Razões da Fé deste dia 30 e rezamos pedindo o Espírito Santo. Nós desejamos a você uma abençoada semana. Nós recordamos que o nosso programa Razões da Fé tem o patrocínio de trabalhos acústicos, sons que elevam a espiritualidade em igrejas e capelas. Conheça o nosso trabalho no Instagram, @trabalhosacústicos. Uma abençoada semana, fique bem.